Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais uma aula de ciências, a aula de continuidade, da Semana do Conhecimento. E lembrando que nessa aula nós vamos fazer um experimento que é bastante simples. Eu solicitei aí alguns materiais na aula passada. Espero que você esteja com tudo em mãos, E que você não se esqueça também que eu solicitei que você anotasse também o nosso e-mail e a nossa hashtag aí para que você compartilhe depois de construir esse experimento o seu videozinho, a foto, para que a gente possa divulgar aí o seu trabalho aí da sua casa, tá? E não esquece também de mandar, contar de onde que você é, para a gente ficar sabendo. Então, olha só. Espero que você esteja com tudo em mãos, Mas caso você tenha perdido o papel, Não sabe onde que está o seu material, corre lá buscar e anota aí, hashtag Semana do Conhecimento, o nosso e-mail aulaparanasciências@gmail.com, tá? Esse é o e-mail dos professores de ciências para que a gente tenha acesso rapidinho aí, ao que você enviar do seu trabalho e também dúvidas, Pode enviar para a gente. E aqui a minha rede social particular para que você me marque também, eu possa compartilhar aí o seu experimento. Anota aí então e nós vamos começar aí a nossa aula. Muito bem, então olha só, na aula passada nós vimos que essa busca pela compreensão dos fenômenos elétricos, magnéticos, ela começou há muito tempo atrás, lá na Grécia Antiga ainda, anos antes de Cristo, e que com o passar dos séculos, novas pesquisas, novos experimentos, novos cientistas foram contribuindo até chegar por volta lá do século XIX, onde de fato começaram a entender essa interação, essa ligação entre essas duas grandezas físicas, essas duas forças existentes aí no nosso dia a dia. Eu estou falando da eletricidade e do magnetismo. Então, hoje existe uma área, um campo, um ramo da física que é responsável aí, que se dedica só a estudar, então, o que nós chamamos de eletromagnetismo. Pelo nome você já consegue, visualizar, que é uma mistura de eletricidade e magnetismo. Então, naquela época eles não entendiam ainda, essa diferença, mas hoje se conhece essa ligação entre essas duas grandezas e se tem uma área então da física exclusivamente dedicada a compreender os fenômenos elétricos e magnéticos, como que eles interagem juntos, as características, as propriedades tanto da eletricidade quanto do magnetismo, tá? Então, quando a gente fala eletromagnetismo, é a união desses dois fenômenos, tá? Outra coisa, o eletromagnetismo, ele tem muitas aplicações no nosso dia a dia. Então, se a gente for olhar à nossa volta, basicamente todos os equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos, os eletroeletrônicos que a gente utiliza envolvem eletricidade e magnetismo no seu funcionamento. Então, seja lá o secador de cabelo, seja, o ventilador, seja a televisão, o computador, tá? Um exemplo, é o aparelho celular.
o aparelho celular que a gente utiliza tanto, né, hoje em dia, ele é tanto um captador como um gerador de campos magnéticos, eletromagnéticos. Por quê? Então ele capta, ele recebe ondas eletromagnéticas, tá? Essas ondas eletromagnéticas, né, elas são transportadas pelo ar e ele também, ao mesmo tempo que ele capta, né, essas ondas, ele gera ondas eletromagnéticas. Então, se a gente consegue receber tanta informação, trocar tanta informação de forma tão rápida, tão eficaz hoje em dia, pelos nossos aparelhos celulares, né, isso se deve ao eletromagnetismo, tá? Então, todos os grandes centros, né, de telecomunicações, enfim, todos os equipamentos, né, até mesmo na medicina utilizadas as máquinas, né, para tratar doenças, para fazer exames. Então, basicamente, todos os aparelhos tecnológicos envolvem eletricidade e magnetismo, tá? Então, o eletromagnetismo, né, essa área da física, ela cresce cada vez mais e, sem dúvidas, ela tem um grande impacto na nossa vida, no nosso dia a dia. E aí, então, relembrando aqui, na aula passada eu solicitei materiais para você, espero que você tenha, né, encontrado eles, que estejam separadinhos aí na sua mão. Então, lembrando que os materiais que a gente vai utilizar são bem simples, bem fáceis de encontrar, né? Se precisar comprar algum deles, caso você não tenha, nenhum deles é caro, tá? Então, a pilha alcalina, por conta, né, eu expliquei dela ter mais carga, dela ter mais força para gerar essa corrente elétrica que a gente vai visualizar. Um pedaço de fio de cobre. Se você conseguiu um pedaço, né, maleável, vai ser bem fácil de moldar. Se ele for um fio de cobre um pouquinho mais rígido, tá? Talvez, né, você precise de um alicate para te auxiliar, né? Ou até, se tiver difícil, pode até pedir ajuda aí para alguém da sua casa. E um ímã de neodímio que eu tinha comentado com você. Fica mais fácil se ele tiver aproximadamente aí o mesmo tamanho, né, da sua pilha, tá? Então, só esses 3 materiais que a gente vai utilizar. E aí, então, como que a gente faz, né, esse experimento? Aqui no slide está descrito as etapas, que são bem simples, bem fáceis de fazer, tá? A primeira parte, então, que a gente vai fazer é pegar e enrolar o fio de cobre num formato de espiral, né? O princípio lá, lembram da explicação, né, do experimento do Faraday? É uma bobina, ou seja, é um espiral, né? Deixando uma das extremidades, uma das pontas desse fio mais fechadinha e aí embaixo uma pontinha solta, livre, que vai encostar no ímã. E a outra extremidade a gente vai fazer um ganchinho, vai dobrar como um ganchinho. Por quê? Porque essa ponta, esse ganchinho, ele vai precisar tocar num dos polos da pilha, certo? Então, essa parte de enrolar, vou mostrar aqui para você, não pode esquecer e na hora, né, de montar, é bem importante esse ganchinho e essa pontinha, ele tem que estar certinho tocando, tanto no ímã, quanto, né, no polo da pilha, tá? Senão não vai dar certo. Então enrole, tenha paciência, muitas tentativas, né? Pode ser que não dê certo de primeira, porque às vezes o ganchinho não tá encostando, tá? Então tenha bastante paciência nesse momento, que o resto é bem tranquilo, tá? Então vamos fazer essa parte aqui? Então olha só, eu vou usar, né, esse material aqui, uma vela só para eu ter como um molde mesmo, para este fio, tá? Então, ó, já deixei cortado um pedaço do fio de cobre que eu vou utilizar. Vocês conseguem ver, né, como é fácil de eu manipular, manusear, porque esse fio que eu consegui, ele é bem flexível mesmo, tá? Então, fica mais fácil, né, para eu poder moldar ele. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou moldar ele em volta desta vela, fazendo 3 ou 4 voltas, tá? Olha só, fiz uma... Fiz a segunda, 3 e mais uma aqui, então 4, beleza? Tirei
o espiral. Agora, né, lembrando dessa parte importante aqui, da pontinha, né, e do ganchinho. Então, para esse ganchinho, eu vou dobrar aqui para baixo, tá? Esse araminho, né, um pedacinho aqui do meu fio, aliás, dobrei, deixei essa pontinha, essa parte aqui ele vai ficar voltada para baixo, tá? Tocando no ímã. E agora, né, lembrando que na parte ali superior desse fio, eu vou fazer um ganchinho, que ele vai encostar no polo da pilha, tá? Então, deixa eu dobrar ele aqui. Vou usar o alicate só para ficar mais fácil. Então, tá feito o ganchinho. Então, numa extremidade, um ganchinho, que, né, na hora de colocar você vai ver se deu certo ou não, senão você vai ter que fazer pequenos ajustes. Na parte de baixo, ele tá, né, o círculo aqui e deixei uma pontinha que vai tocar no ímã. Então, essa é a primeira parte, certo? Qual que é a segunda parte? Você pega o seu ímã de neodímio. Eu coloquei em cima de uma plaquinha metálica aqui, mas isso não é necessário, tá? Eu só coloquei aqui essa plaquinha para deixar firminho aqui mesmo, mas não que isso vá fazer diferença nenhuma, tá? Peguei o ímã, vou pegar a pilha alcalina. Então, lembrando que o único detalhe dessa pilha, né, ela não pode ser uma pilha recarregável, ela tem que ser uma pilha alcalina. Ela pode ser essa AA normal aqui, tá? Desde que seja alcalina, né? Ou ela pode ser essa mais fininha aqui, que acho que ela é AAA, mas também é alcalina. Com as duas dá certo, tá? Então, essa aqui, vocês conseguem perceber que ela tem o mesmo tamanho do meu ímã. E essa outra aqui, o ímã acaba sendo, né, maior que ela, mas funciona também. Também deu certo. Na verdade, a carga das duas aqui é a mesma, né? Não muda muito. E aí, qual que é a segunda etapa, então? Posicionar o ímã embaixo da pilha, né? O que eu acabei de fazer aqui. Depois, soltar o espiral que a gente fez em cima, né? Soltar esse espiral em cima da pilha, de forma que o ganchinho que nós fizemos toque no polo positivo da pilha. Então, essa partezinha, esse biquinho que tem na pilha, é o polo positivo dela, tá? Você deixou o polo negativo em contato com o ímã, o polo positivo você vai deixar em contato com este ganchinho. E que aquela pontinha que a gente deixou tenha contato com o ímã. Então, eu vou soltar em cima, posicionar e olha só. O que a gente percebe aqui, né? Por que está acontecendo esse movimento desse espiral? A espiral que nós construímos. Vamos fazer aqui novamente, né? Então, lembrando, depois que você construiu, fez o ganchinho, deixou a pontinha lá, né? Para que ela encoste no ímã. Vou fazer só para mostrar aqui que com a pilha menor também dá. Lembrando, né? Que tem que ser alcalina. Então, deixa eu pegar um ganchinho que eu fiz menor para essa pilha, mas o procedimento é o mesmo, né? Então, olha só. O que a gente percebe, né? Aqui, no caso, ela tá meio que dando uma enroscadinha, o biquinho, tem que cortar um pouquinho mais, tá? Então, se atentem a esse detalhe na hora de fazer esse espiral, para que ela não enrosque também, né? Por que acontece essa corrente, né? Esse movimento, essa rotação desse material aqui, desse fio condutor, né? Então, a gente utilizou o fio de cobre, que é um ótimo condutor, né, de corrente elétrica, e utilizamos um ímã, que é um material, né, que envolve aí magnetismo. Então, nós estamos envolvendo aqui tanto eletricidade quanto magnetismo, tá? Vou deixar ele aqui, né, pra gente seguir, então, ali com as explicações. Então, olha só, os passos, né, estão aí. Outra coisa que eu coloquei, ó, está pronto, né? Use a criatividade no formato do seu fio, por quê? Ao invés de uma espiral, você pode pegar o seu fio e você pode tentar moldar ele de outros formatos. E aí, né, claro que você não pode esquecer que uma das extremidades tem que estar no polo positivo da pilha
e a outra extremidade lá tem que estar em contato com o ímã, tá? Senão não vai funcionar. Mas você pode tentar moldar esse fio de cobre de uma forma diferente, para que, né, em vez do espiral, tenha outros formatos. O seu motorzinho também, o seu mini motor, tá? Então, seguindo aqui, temos duas atividades. Na realidade são três, né? Porque na letra A são duas questões juntas para você pensar um pouquinho, responder sobre esse experimento que nós acabamos de fazer. A primeira questão é a seguinte: como se explica o funcionamento desse mini motor? Por que essa espiral gira? Então, qual é a explicação para isso? Que tipo de forças, né? Lembrando que são duas. Que tipo de forças estão atuando nesse experimento? E aí, na letra B, você vai explicar quem foi o criador, né? O cientista criador desse tipo de dispositivo que ajudou, então, a gente a compreender os fenômenos elétricos, né? Os fenômenos elétricos e magnéticos que até então eram desconhecidos. Então, aqui você vai dizer o nome do cientista. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar um tempinho aí, você vai copiar essas duas questões no seu caderno e respondê-las, tá? Lembrando que se você é daquele aluno que faz as anotações quando o professor, né, a professora está falando, você vai encontrar todas as explicações no seu material, né? Nós vimos tudo isso na aula passada. Então vamos lá, vou te dar um tempinho para que você copie, responda e nós já retornamos aqui.
E então, conseguiu responder aí? Olha só, o campo magnético, né, o magnetismo do ímã exerce uma força sobre as cargas elétricas do nosso fio condutor. Então, o material, né, por ser um fio de cobre, ele é um ótimo condutor de eletricidade. Quando a gente deixa em contato ali, né, com o ímã, as cargas magnéticas do ímã fazem com que haja um movimento dos elétrons presentes dentro do fio de cobre. Por isso que acontece, então, a passagem dessa corrente elétrica, né, que a gente está vendo, e essa rotação dessa espiral, certo? Então, essa corrente, né, mesmo sem nenhuma fonte aqui de energia, nenhum cabo conectado, está acontecendo essa rotação por conta, né, desse campo magnético do ímã estar exercendo forças sobre os elétrons que estão no interior do fio de cobre. Por isso, a rotação da espiral, certo? E aí, então, lembrando que esse dispositivo, né, ele foi criado, ele foi feito pela primeira vez pelo Michael Faraday, tá? Um cientista inglês, e que temos duas forças atuando aqui, a eletricidade e o magnetismo, beleza? Então aqui, né, o nosso mini motorzinho em funcionamento, agora com um coraçãozinho aqui na ponta. Lembrando que você pode usar a sua criatividade e tentar formar, né, tentar moldar esse fio de cobre com outros formatos, tá? Para que, né, você consiga entender dois princípios da física, eletricidade e magnetismo, né? Ou simplesmente eletromagnetismo, utilizando um experimento bem simples, bem fácil de fazer, barato também, né? E que, se você for criativo, pode dar outras formas para ele, certo? Então, vou ficando por aqui, agradeço a sua atenção, espero que você tenha gostado, tenha entendido. Não esquece de marcar a gente lá, mandar as fotos, o videozinho do seu experimento, né, para que a gente possa divulgar. E se ficou alguma dúvida, manda lá para o e-mail também, que vai ser um prazer ajudar vocês. Até mais!